E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 10 do capítulo 2. E sem muita enrolação, mãos à obra. O exercício 10 ele diz para traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições matemáticas. Então, o exercício 10 não nos dá quais são as proposições. Ele só nos dá as proposições na forma matemática. Nós temos que reescrevê-las na forma simbólica, para que a gente possa fazer todas as operações lógicas. Então vamos ver a letra A. A letra A diz: se x maior do que zero, então y igual a 2. Então, para a letra A, eu pré-defini a proposição P como sendo x maior do que zero e a proposição Q como sendo y igual a 2. Se x maior que zero, então sabemos que este termo da linguagem corrente se, então, se refere a condicional. Então, se x maior que zero, então y igual a 2. Y igual a 2 nós definimos como a proposição Q. Então ficaria P condicional Q para a letra A. Vamos pôr lá. Para a letra A nós temos P condicional Q. Vamos então ver a letra B. A letra B, ele pede: se x mais y igual a 2, então z maior do que zero. Se e então, novamente, sabemos que é uma condicional. Esse x mais y igual a 2, eu pré-defini aqui como sendo a proposição P. Então vamos colocar P e z maior do que zero, eu defini como a proposição Q, que está aqui. Então ficaria P condicional Q, que é CP, então Q. Então a letra B, ela ficará igual à letra A, ficará P condicional Q. Para a letra C, a letra C, ele nos dá: se x igual a 1 ou z igual a 2, então y maior do que 1. Este C aqui no começo e o então aqui no meio nos mostra o quê? Que esta operação aqui, esta disjunção, terá que ter um parênteses antes da nossa condicional, porque este sem então se referem à condicional. Aqui nós iremos colocar aquela condicional e aqui alguma proposição no y maior do que 1. Eu defini aqui na letra C o P sendo x igual a 1, que é essa primeira. Então aqui fica x igual a 1, P ou z igual a 2. Este z igual a 2 eu defini como sendo a proposição R. Então aqui para o começo temos P ou z igual a 2, que é a proposição R. Então y maior do que 1. E o y maior do que 1 eu defini como sendo a proposição Q. Então, no lugar do y maior do que 1, nós iremos colocar a proposição. E a nossa operação ficará assim, entre parênteses, P ou R, condicional Q. P ou R, condicional Q. A letra D, ela nos dá: se z maior do que 5, então x diferente de 1 e x diferente de 2. Este se então estão colocando o que vem antes da condicional. O condicional é o z maior do que 5, e o z maior do que 5 eu defini como sendo a proposição R. Então antes da condicional colocamos R. Depois da condicional nós temos x diferente de 1. Eu defini o x igual a 1 como sendo a proposição P.
ele dá x diferente de 1. Então seria a negação da proposição P. Aqui teríamos um não P. Aqui uma conjunção. E x diferente de 2. Eu defini aqui, para a letra D, o x igual a 2 como sendo a proposição Q. Ele nos dá x diferente de 2, então é a negação de Q. Não vamos esquecer na letra D de colocar os parênteses aqui entre o não P e o não Q. Por quê? Porque aqui nós temos este E. E este E, ele faz a ligação desta condicional com as duas proposições. Ou seja, se o Z é maior do que 5, então o x vai ser diferente de 1 e o x também vai ser diferente de 2. Para que não tivesse esses parênteses, para que a condicional estivesse interligada somente na primeira proposição, no lugar do E teria que ter um mas. Se aqui tivesse escrito mas, aí os parênteses poderiam ser retirados. Mas nós não temos este mas. Nós temos o E. Se nós temos o E, nós teremos que colocar os parênteses. Então, para a letra D, fica assim: R condicional não P e não Q. Então, para a letra D fica R condicional entre parênteses não P e não Q. Vamos para a letra E. A letra E, ele nos traz: se x é diferente de y, então sabemos aqui que no lugar do então temos uma condicional. X mais z é maior do que 5 e y mais z é menor do que 5. Então nós temos três proposições diferentes. Temos x diferente de y, x mais z maior do que 5 e y mais z menor do que 5. Novamente, aqui ele traz um e não um mas. Logo, o que vier depois da condicional teremos que colocar entre parênteses. Vamos ver como agora nós pré-definimos as proposições. O x, eu pré-defini a proposição P como sendo x igual a y. Então, para x diferente de y, será um não P. Para a proposição x mais z maior do que 5, eu coloquei como sendo a proposição Q, x mais z maior do que 5. Então aqui é apenas a proposição Q. Aqui uma conjunção. E y mais z menor do que 5, eu pré-defini como sendo a proposição R. Y mais z menor do que 5. Então, para a nossa letra E, com essas proposições pré-definidas, ela ficará não P, condicional Q e R. Então, a letra E, nós temos um não P, condicional entre parênteses Q e R. Para a letra F. A letra F ele nos traz: se x mais y maior do que z e z igual a 1, então x mais y maior do que 1. Aqui novamente nós temos três proposições, nós novamente temos a condicional, porém agora nós temos duas proposições antes da condicional, e que ela fica entre este se e o então. Tudo que estiver aqui dentro terá que fazer parte dessa condicional. Então temos que colocar um parênteses, porque o que tiver dentro do parênteses será a condição para que o que vier depois dele aconteça. Então aqui dentro do parênteses nós temos um x mais y maior do que z. X mais y maior do que z, eu pré-defini como sendo a proposição P. Então aqui nós temos a proposição P, uma condicional, uma conjunção, e nós temos z igual a 1. Z igual a 1 eu pré-defini como sendo a proposição Q. Então aqui nós temos Q, condicional,
x mais y maior do que 1, que eu defini como sendo a proposição R. X mais y maior do que 1. Então aqui tem R. Então na nossa proposição da letra F, ele tem CP e Q, então R. Ou seja, se eu tiver tanto P e o Q juntos, se os dois forem verdades, eu terei a proposição R como a resposta, ou como a conclusão. Vamos colocar então na letra F como ela ficou. Ficou P e Q condicional R. P e Q, entre parênteses, condicional R. Vamos para a letra G. A letra G, novamente nós começamos com esse C e temos o então, que é a condicional. O que estiver aqui dentro vai ser a condição para que o vier depois aconteça. Nós temos o Cx menor do que 2, então x igual a 1 ou x igual a 0. De novo, nós não vamos ter aquele mas aqui no meio, para que o que vier depois seja independente do que ocorreu antes. Como nós não temos aquele mas, nós temos que botar os parênteses aqui. Então fica x menor que 2. O x menor que 2 eu defini como sendo a proposição R. Então aqui ficará R. X igual a 1 eu defini como a proposição P. Aqui ficará P, ou uma disjunção. X igual a 0 eu defini como a proposição Q. Então, para a nossa letra G ficará R condicional P ou Q. R condicional, entre parênteses, P ou Q. Para a letra H nós temos y igual a 4 e se x menor do que y, então x menor do que 5. Notem que agora o C ele vem aqui e o então aqui. Sabemos que no lugar do então temos que colocar a condicional. Porém, o que vier antes da condicional, ou seja, o fator que participa da condicional, é somente o x menor do que y, porque ele está entre o C e o então. Logo, isto aqui não vai participar da nossa condicional. Vamos então focar somente em montar a condicional e depois nós vemos o que ficou de fora. A condicional x menor do que y, eu coloquei como sendo a proposição R. Está aqui, x menor do que y. Então aqui é R. E o x menor do que 5, eu coloquei como a proposição Q. Então CR, então Q. E aqui fora nós temos o y igual a 4. O y igual a 4, coloquei como proposição P. E nós temos este E, que é uma conjunção, que ficará assim, o P e a toda a nossa condicional que nós fizemos. Como este P aqui fora e o E não fazem parte da condicional, nós podemos colocá-la entre parênteses, toda a condicional, para mostrar que vamos primeiro fazer esta operação e depois nós vamos uni-la com o que tiver fora. Vamos colocar então no H. P e a condicional que era o R, condicional Q. Então este foi o exercício número 10 do capítulo 2. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.